Descrição técnica do código de problema OBDI, pressão do trilho de combustível, sistema, muito alta. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Audi, Dodge, Isuzu, Toyota, VW, Jeep, Chevrolet, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Alguns veículos estão equipados com um suprimento de combustível sem retorno. Isso significa que a bomba de combustível é modulada em largura de pulso e pode variar na velocidade da bomba para fornecer combustível ao trilho a uma taxa variável em vez de acionar constantemente a bomba de combustível e regular a pressão com uma pressão regulador, devolvendo o combustível de volta ao tanque. Quando um código P0088 é apresentado, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma pressão de trilho de combustível ou uma entrada de tensão do sensor de pressão de combustível que excede as especificações máximas. O sensor de pressão do trilho de combustível é tipicamente da variedade piezoelétrica de 3 fios. Normalmente, um sinal de tensão de referência de 5 volts e um sinal de terra são fornecidos ao sensor. À medida que a pressão do combustível no sensor aumenta, a resistência do sensor diminui. Se 5 for a tensão máxima do sensor e a pressão do combustível estiver mais baixa, a saída do sensor deve ser de aproximadamente 0,5 volt, porque a resistência do sensor está mais alta. À medida que a pressão do combustível aumenta e a resistência do sensor diminui, a tensão do sinal do sensor no PCM deve aumentar de acordo com um máximo de 4,5 volts. Esses valores de voltagem são genéricos e você deve consultar o manual de serviço do fabricante do seu veículo antes do teste. Há outro projeto do sensor de pressão do trilho de combustível que incorpora o vácuo de admissão. Em vez de monitorar diretamente a pressão do trilho de combustível, o sensor monitora o grau de vácuo do coletor de admissão e a resistência do sensor varia de acordo. O PCM recebe o sinal de tensão de entrada da mesma maneira que o sensor de pressão de combustível direto. Em ainda outro tipo de sensor de pressão do trilho de combustível, o regulador de pressão do combustível está integrado. O sensor de pressão não influencia a regulação da pressão do combustível no trilho de combustível, mas o regulador pode, ou não, ser eletronicamente regulado. Mesmo se o regulador de pressão de combustível e o sensor estiverem integrados, o regulador também poderá ser acionado a vácuo. A tensão do sensor de pressão do trilho de combustível é recebida pelo PCM, que ajusta a tensão da bomba de combustível para atingir a quantidade desejada de pressão do trilho de combustível. Isso promove um consumo de combustível mais eficiente. Se a pressão do trilho de combustível for maior que a quantidade programada no PCM, um P0088 será armazenado e uma lâmpada de serviço em breve poderá acender. Gravidade e sintomas como a pressão excessiva de combustível pode levar a uma ampla variedade de problemas de dirigibilidade e causar danos internos ao motor. Um código P0088 deve ser investigado com algum grau de urgência. Os sintomas de um código deste mecanismo podem incluir partida atrasada, especialmente quando o motor está frio, fumaça preta do sistema de escapamento, eficiência reduzida de combustível. É possível incrustar a vela de ignição em circunstâncias extremas. Os códigos de falha de ignição do motor e os códigos de controle de marcha lenta podem acompanhar um P0088 causas. Um código de problema P0088 pode incluir regulador de pressão de combustível com defeito, sensor de pressão no trilho de combustível com defeito, fiação em curto ou aberta ou conectores no circuito do sensor de pressão do trilho de combustível, ou um PCM com defeito ou um erro de programação do PCM. Soluções possíveis. Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital (DVOM), um medidor de pressão de combustível adequado e um manual de serviço do fabricante ou equivalente serão úteis para diagnosticar um código P0088. Nota: tenha cuidado ao usar um manômetro sob o capô do seu veículo. O combustível está sob alta pressão e o combustível que entra em contato com superfície
superfícies quentes ou faísca aberta pode inflamar e causar lesões corporais graves. Eu gosto de começar com uma inspeção visual da fiação e dos conectores do sistema. Preste atenção especial aos chicotes e componentes na parte superior do motor. O calor e a facilidade de acesso associados a essa área a tornam popular entre pragas que tendem a danificar a fiação e os conectores do sistema repair ou substitua a fiação ou os conectores com defeito ou danificados, conforme necessário. Também testarei a tensão da bateria, as conexões dos cabos da bateria e a saída do alternador nesse momento. Se o vácuo do coletor de admissão for utilizado para controlar ou monitorar a pressão do trilho de combustível, o vácuo do coletor de admissão deverá ser suficiente para realizar a tarefa. Consulte o manual de serviço do fabricante para obter especificações de vácuo aceitáveis para o seu veículo e verifique se o seu motor está em conformidade. Teste a pressão do sistema de combustível usando o manômetro. Consulte o manual de serviço para obter as especificações exatas da pressão de combustível que se aplicam ao seu veículo. Siga as recomendações do fabricante para usar o manômetro de combustível. Se a pressão real do combustível for maior do que a recomendada pelo fabricante, suspeite de um mau funcionamento do regulador da pressão do combustível. Se a pressão do combustível estiver dentro das especificações, suspeite de um sensor de pressão do trilho de combustível com defeito ou de um circuito do sensor de pressão do trilho de combustível. Siga as diretrizes do fabricante para testar o sensor de pressão do trilho de combustível e os circuitos com o DVOM. Desconecte os controladores do circuito antes de testar com o DVOM. Dicas e notas adicionais para diagnóstico: o trilho de combustível e os componentes relacionados estão sob alta pressão. Tenha cuidado ao remover o sensor de pressão de combustível ou o regulador de pressão de combustível. O teste de pressão de combustível deve ser realizado com a chave de ignição na posição chave no motor desligado. KOO. Desligue a chave de ignição para conectar, desconectar o medidor de pressão de combustível.